Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Pedro Silvério, que vai nos falar o tema A Parábola dos Talentos. O Pedro é da Sociedade Espírita Chico Xavier de Porto Alegre, que fica no bairro Santa Fé. Uma boa palestra a todos. Então, boa tarde a todos, os irmãos. Eu estava pensando hoje, quão incrível é, né, os caminhos pelos quais Deus traça para as nossas vidas. Os lugares em que nós nos encontramos, as pessoas pelas quais nós nos relacionamos, tudo, inclusive um caminho que eu faço para ir para determinado lugar onde eu fiz diferente, tudo isso é alguma inspiração do plano superior para todos nós, né? Paulo estava falando ali, desde o momento que a gente entra por essa porta, a gente já recebe o amparo, a gente já sente as boas vibrações, né? Então, são através desses vários meios pelos quais Deus nos coloca na vida que nós devemos ser gratos, assim como eu me sinto grato por estar aqui esta noite, agradecendo então o convite. Esta passagem, Parábola dos Talentos, ela se encontra no capítulo 25 de Mateus. O evangelista Mateus, pelo menos é o que eu mais gosto assim de ler, porque como era chamado, né, Levi, já fazia anotações desde aquele tempo, né, que o mestre pregava entre nós. E o que seriam então as parábolas? É bom nós refletirmos um pouco sobre isso, porque foi o mecanismo que Jesus usou para trazer verdades cósmicas para nós. Tu vê, 2000 anos que ele proferiu essas palavras e 2000 anos após estamos aqui lendo, comentando sobre estas parábolas, essas passagens que são grandes verdades que Jesus nos traz sem nos ferir, porque a verdade existe um meio pela qual ela deve chegar até nós. Nunca, jamais deveremos usá-la para machucar o outro. Obviamente, o exemplo máximo que nós temos de evolução espiritual é de Jesus Cristo, aquele que está à frente de todos nós. Então, as parábolas, elas são histórias pelas quais Jesus conta para o povo. Que é interessante pensarmos 2000 anos atrás. Faz bastante tempo. Era outra cultura. E sendo outra cultura, ainda era povos muito simples, povos que trabalhavam com agricultura. E então ele utilizava elementos que, para que seja compreensível na época, as pessoas poderem então usufruir destes conhecimentos. Então, para relembrarmos então a parábola dos talentos, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1,
cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passando um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Então, se apresentou aquele que tinha 2 talentos e apresentou 2 outros tantos, e o Senhor lhe disse. E então o servidor lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos e aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde nada semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu talento na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Uma parábola bem forte, que ao mesmo tempo que consola, também adverte. É interessante pensarmos por que Jesus, então, nos traz essa parábola. Será que era fora de contexto? Será que as parábolas de Jesus eram postas em situações aleatórias? A gente sabe que não, né? Tudo pelo qual Jesus fez, quando esteve aqui conosco, tudo foi planejado por ele, sendo ele Espírito puro. Tudo tinha um sentido profundo. Analisando, então, o contexto do capítulo 25 de Mateus, esta passagem, ela se encontra numa situação no Evangelho que nós chamamos de um sermão profético. No capítulo 24 anterior a este, os discípulos, então, o capítulo 24, na verdade, ele começa com Jesus saindo do templo, então ele disse aos discípulos que ali não sobraria pedra sobre pedra que não fossem derrubadas. Este é o capítulo 24. Então, os discípulos perguntam a Jesus sobre o fim dos tempos. E ali começa o sermão no Monte das Oliveiras. Tendo ele explicado este capítulo fenomenal, que é o 24, ele começa o capítulo 5, falando sobre este assunto que para eles era o fim dos tempos, para nós sabemos, né? É a transição planetária. Então, o que é a parábola dos talentos? Jesus está falando sobre a transição planetária. O capítulo 25 começa com a parábola das 10 virgens. É interessante, então,
nós relembrarmos dela. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, dizendo: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem irá chegar. Vamos pensar bem. Naquela época, a maior festividade que tinha no povo era a do casamento. Era um momento de maior alegria lá naqueles vilarejos. Era as bodas. E as bodas, o que quer dizer para quem tem o costume de ler o Velho Testamento? Sempre que o casamento ele é abordado, é para demonstrar a união de nós com Jesus. Tanto que na parábola era só um noivo, eram 10 virgens, mas era um noivo só. Ou seja, o casamento era um momento de maior alegria naquele povo. E o momento em que nós estamos esperando, da transição planetária, é o momento em que nós iremos nos encontrar com o esposo. Então, o casamento é a nossa união com Deus. O azeite simboliza, então, a vigilância. Aquele que está sempre vigilante sabe que desconhece o momento certo em que as coisas ocorrerão. Então, está sempre vigiando. Ou seja, levaram azeite para que as lâmpadas estivessem acesas. Mas aquelas virgens ali, representadas na parábola, não estavam preparadas, porque eram imprudentes, não levaram o azeite. Então, Jesus nos traz este simbolismo de que devemos estar sempre preparados para um momento, mesmo não sabendo quando que ele ocorrerá. Então, o sermão profético, ele fala sobre a transição planetária. E ele começa, o capítulo 25, falando sobre a parábola das 10 virgens, nos mostrando que devemos ter expectativa e vigilância. Mas não é só isso que irá fazer com que ingressemos no reino dos céus. Aí, ele começa a parábola dos talentos, a qual nós vamos escorrer. O Senhor, Deus, age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e entregou seus bens. 5, 2 e 1 talento. O que seria o talento? Será que é dinheiro? O talento é aquilo que Deus nos concede para o desempenho da nossa função aqui na Terra.
Uns recebem mais, outros menos. Mas por quê? Por exemplo, Chico Xavier, pelo menos na minha interpretação, eu diria que ele recebeu 5 talentos, né, nesse contexto da parábola. Será que eu teria a capacidade de receber 5 talentos e multiplicar como o Chico multiplicou? Claro que não. Então, o amo dá os 5 talentos e nas palavras de Jesus, diz, segundo suas capacidades. Então, todos os talentos em que nós viemos na terra, usufruídos, são para que nós possamos multiplicar na terra segundo as nossas capacidades. Mas aqui a gente tem aquele servo que apenas um talento recebeu. O talento, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Um talento pode ser um grande patrimônio espiritual, pode ser algo muito grandioso. Então, aquele servidor, pegando aquele um talento que possuía, enterrou, porque temia o Senhor. Temia o Senhor, enterrou o talento dele. Qual que é a lógica por trás deste servidor? O talento que eu recebi é do Senhor. Então eu vou devolver para ele. Por isso que na prestação de contas ele diz, olha, como eu te temia, eu escondi o talento, mas aqui está, tu não me deu um talento? Então eu estou te devolvendo um talento. Essa era a lógica dele. Então está tudo certo. Não eu multipliquei, mas também não se perdeu. Ó. Eu guardei ele aqui, ó. Aqui está o talento que te pertence. Mas a lógica divina não é a lógica humana. A lógica divina não é a lei de Talião. A lei de Talião é aquela severa. Cortei o braço de alguém, meu braço vai ser cortado. Tirei a vida de uma pessoa, a minha vida vai ser tirada. Essa não é a lógica do 1 por 1, 2 por 2. A lógica por trás da lei divina é muito diferente. Porque multiplicar o talento, nós vamos entender que é amar. Então, o amor, ele sempre vai ser mais valioso do que qualquer coisa. Como que a gente pode compreender isso? Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Tudo que eu fizer, se eu não tiver amor, de nada vale. Resumidamente. Ainda que eu entregue meu corpo a queimar, de nada valerá se eu não tiver amor. Então, o que é o emprego do talento? Cada um tem o seu emprego, o talento que nós possuímos. Podemos fazer bom uso ou mau uso. Eu possuo o talento, um exemplo, da medicina. Sou médico. Qual é a missão do médico? Curar. Atender os pacientes. A paternidade é um talento. Paternidade. Todos os poderes, em qualquer escala, também são. Tanto político, como, por exemplo, o pai,
uma mãe, um professor. Tudo é talento em que nós recebemos de Deus. E que nós teremos que prestar contas e restituir ao Senhor. Por que restituir ao Senhor? Porque aqui na Terra nós temos uma missão. E temos de desempenhar essa missão. Nós não vamos voltar e desempenhar sempre a mesma missão. A não ser que não tenhamos desempenhado ela. Então, os talentos, temos de fazer bom uso dele com amor. Isso é multiplicar. É isso que Jesus quer dizer para nós. A multiplicação dos talentos. Eu posso exercer o dever que eu tenho, como pai, como civil, cidadão, como professor. Mas apenas maquinalmente. Apenas na movimentação. Não estou trabalhando? Trabalho não é movimentação? Se fosse só movimentação, então aqueles que estão nos umbrais estão bem, porque o umbral ele está sempre em movimento. O que difere, então? Exercer com amor. Isso é multiplicar. Porque o amor é muito mais valioso. Um exemplo que eu vou dar de talento. Eu dei o exemplo da medicina. André Luiz era médico. Mas, como que ele exerceu essa medicina? Com indiferença. Só atendia quem tinha dinheiro e recebeu a prece de apenas 2 pacientes na sua vida inteira. E tu vê, aquela prece foi muito benéfica no futuro. Então, ele exercendo mal ainda o talento que ele recebeu de Deus, ele ainda conseguiu um bom fruto. Olha a força do amor, a força da fé. Mas André Luiz ainda não sabia que já tinha acontecido a prestação de contas e que o talento que ele tinha já foi restituído ao Senhor, porque não era dele. E achava, no plano espiritual, que ele ainda era médico. Ou seja, se eu vou trabalhar aqui, vai ser como médico. Foi o que eu fiz na Terra. Então, sabiamente, Clarencio, naquela entrevista de emprego, coloca junto de outro espírito feminino, que era um espírito que tinha muitos problemas no relacionamento com as pessoas. Ah, tu me colocou naquele lugar, não gostei, as pessoas eram muito difíceis. Naquele outro também, muito difícil. E o Clarencio, olha, minha irmã, a gente colocou naquele setor, não está dando certo. Tu sempre diz que as pessoas são difíceis, então vamos te levar para o repouso. Porque naquele repouso, então, ela ia ver quem realmente era a pessoa difícil de lidar. Depois de ter presenciado aquela cena, André Luiz chega para a Clarencio e fala, bom, eu estou aqui para exercer o que for. Ele estava no pensamento de que seria médico, agora já tirou aquilo da cabeça. Não sou médico, aqui pelo menos eu não sou. Porque imagina o que é um médico na colônia espiritual. Tinha a ver com o que o André Luiz fazia? Com certeza não. Então, aquele que faz bom uso de seu talento, o Senhor recebe, dizendo que foste fiel em pouca coisa. Por que pouca coisa? Mesmo que nós fizemos muito e sejamos muito grandiosos na Terra, pelo bem, pela caridade que nós fizemos, ainda é pouca coisa porque nós estamos no plano físico. O que um espírito não é capaz de fazer, liberto daqueles leames do mundo físico? Muito mais. Só que aquela multiplicação do amor, ela é algo muito maior. Se eu estendo a mão uma vez, olha a lógica de Deus, a lógica do amor.
Eu estendo a mão uma vez, me será estendido 100 vezes. Eu ajudo uma vez, eu amo uma vez, aquele amor, ele vem para mim de uma força que eu não consigo compreender. Porque Jesus é assim, Deus é assim. Misericordioso. E o amor dele não é esse amor que nós compreendemos aqui na Terra um com os outros. É muito maior. Eu recebi 2 talentos, multipliquei mais 2. E o que Deus me diz? Compartilha da alegria do teu Senhor. Essa é a lógica por trás das leis divinas, por trás do amor, por trás da multiplicação dos talentos. No entanto, como é recebido aquele que apenas um talento possuía? Ele não exerceu. Aquele que faz sem amor, mesmo que faça, mesmo que exerça o seu talento, fez tudo maquinalmente durante a sua vida, fez com indiferença. Isto não é multiplicar, isso é apenas a movimentação daquilo que eu possuo. Mas não é o amor verdadeiro. Então, o Senhor nos dirá: servidor mau e preguiçoso. Mal, o que é a maldade? A maldade é quando nós estamos indo contrário às leis de Deus. Tudo que nós fazemos que é contrário à lei de Deus chama-se maldade. Não multiplicou os talentos que possuía, servidor mau e preguiçoso. E ainda diz que será levado às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Foi para o inferno? Foi sofrer para todo sempre por uma maldade que causou em uma vida só? Será que é isso que Jesus quis dizer? Causou mal nessa vida, agora vai morrer e vai sofrer para sempre. Será que era isso que Jesus estava falando? Jesus que trouxe o amor para a Terra numa época em que só existia caos e indiferença, onde não existia caridade? Com certeza não. Se nós nos dignificarmos de dizer que somos cristãos, somos espíritas, que temos fé em Deus, não podemos dizer que Deus pune. O que é essa punição? Pelo emprego das coisas que nós fazemos, nós escolhemos, junto das coisas que nós causamos, as consequências. Tudo que eu faço, eu não estou escolhendo apenas o que eu estou fazendo, mas, junto disso, eu estou escolhendo as consequências. Se eu faço bem, ele é multiplicado. E bem eu recebo. No entanto, se eu faço mal, este mal me causa sofrimento. O que é o sofrimento, então? Eu estou indo contrário às leis de Deus. A todo aquele que está indo do lado contrário das leis de Deus, está escolhendo sofrer. Aí eu sofro tanto. É tão injusto o que me acontece. O que será que eu fiz? Porque Deus não é injusto. Nós temos que ter isso bem fundamentalmente. É infinitamente justo e bom. Infinitamente justo e bom. Porque é impossível ser infinitamente justo sem ser infinitamente bom. Então, não é o sofrimento aquilo que Deus está punindo. Sofrimento é aquilo que eu escolhi. Eu escolhi sofrer. Eu escolhi sofrer. Se eu escolhi fazer o mal, eu estou escolhendo sofrer também. Estou escolhendo não evoluir. Estou escolhendo me atrasar, mas ser imprevidente. Então, as trevas exteriores que Jesus fala nessa parábola é o sofrimento em que nós escolhemos quando nós não queremos
multiplicar. Ainda falando sobre a execução do talento na terra, é muito interessante. Tem uma fala de Emmanuel que é: o amor começa onde o dever termina. Eu posso exercer aquilo que me foi outorgado. Posso fazer tudo o que me compete, como pai, como cidadão, como trabalhador. Mas depois disso, depois que eu exerci, aí começa o amor. O amor é tudo aquilo que eu faço a mais. De coração. Chico Xavier, além de trazer obras magníficas, ele amou e ele amava muito. Ajudou tantas pessoas que vinham até ele. Cuidava das suas irmãs, do seu sobrinho, possuía paralisia. Ficava horas da tarde até começo da madrugada, psicografando. Aí chegava lá pelas 2 da manhã, alguns achavam que eu tinha terminado, Chico, não, agora a gente vai ler. Aí terminava no começo da manhã, Chico dormia o quê? 2 horas. E dizia ele, não, eu completo essas horas do meu desdobramento mediúnico. Então, era um homem que se entregou completamente. Com certeza, a gente pode dizer, um homem que recebeu 5 talentos e multiplicou eles. Então, a multiplicação do talento é a execução que nós damos aquilo que Deus nos outorga com amor. Então, tudo o que nós possuímos teremos de prestar contas com Deus. E esta prestação de contas, ela é de acordo com a nossa capacidade. Eu não tive a missão de Chico, outros não teve. Até porque é dado a espíritos muito preparados. Não tive a missão de Madre Teresa, não tive a missão de Francisco de Assis, mas aquilo que Deus me dá não é além do que eu posso suportar, né? Isso a gente sabe. Porque se Deus é infinitamente justo e bom, nada que Ele nos dá é além das nossas capacidades. Por exemplo, na nossa família, possuímos pessoas difíceis de lidar, possuímos pessoas que são muito afins para conosco, no âmbito do trabalho também. Mas o que Deus quer nos dizer em relação a isso? Que nós devemos exercer com amor. Porque se eu não me dou bem com alguém, eu tenho uma relação com essa pessoa. E essa relação, ela deve ser trabalhada com amor, aos poucos. É claro que a gente não consegue perdoar de pronto alguém. É claro que uma pessoa que a gente tem antipatia, a gente não consegue simplesmente amar. Não é isso que Jesus estava dizendo quando falou amai os vossos inimigos. Aos poucos, isso é um trabalho que nós fazemos aos poucos dentro de nós, no nosso dia a dia. Então, tudo que eu possuo é para que eu possa exercer e resolver as questões que eu trouxe. Nós somos seres endividados. Todos sabemos disso. Porque se alguém de nós acha que não é, lamento. Porque se não fôssemos, a gente nem estaria aqui. Então, os talentos não são só deveres, mas boas ferramentas que Deus coloca para que nós possamos nos reaver com as leis de Deus. Lembremos de Paulo. O amor, sem ele, nada vale. Então, no Monte das Oliveiras,
sermão profético, Jesus nos traz essas palavras de consolo, mas também de advertência, para que nós possamos refletir hoje em dia o que nós fazemos. As coisas que nós temos, tudo, pensemos em tudo que nós temos. Qual é o emprego que eu estou dando? Qual é o emprego? Eu estou multiplicando? Eu estou enterrando meu talento? Tudo aquilo que eu devo fazer, será que eu estou otorgando demais? Isso também é enterrar. Exercer indiferentemente também é enterrar. Exercer com maldade, não preciso dizer que também é enterrar. Por isso que ele diz: aquele que parece ter, porque tudo que nós temos nos é emprestado de Deus, e será tirado. Como André Luiz. André Luiz não foi para o mundo espiritual para exercer a medicina. As palavras de Jesus, então, elas são para o espírito imortal. Não são para aquele povo apenas. Não foi só para aquela época. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui comentando sobre a palavra dos talentos. 2000 anos. E eu acredito que daqui a 2000 anos, da evolução que tivermos, nós vamos ler as parábolas de Jesus e ainda tirar coisas que nós não imaginávamos que estavam aqui. Tantos séculos se passam, e a gente lê as palavras de Jesus e a gente tira algo diferente. Aquela mesma questão que sempre cai para mim, eu leio, e tiro outro ensinamento, ou aquele ensinamento ainda não era só parte da verdade, existe algo muito mais profundo. Então, são valiosíssimas essas parábolas, valiosíssimas, cada uma delas. Aqui Jesus nos traz para que nós possamos, então, conviver uns com os outros, nos fortalecendo no amor, porque é juntos em que nós vamos evoluir. Claro, a evolução. Ninguém evolui para o outro. Parábola das 10 virgens. As que não tinham óleo vieram pedir para aquelas que tinham e elas disseram: não faria sentido que eu te desse e eu ficasse sem. Ou seja, eu não posso transferir o que eu tenho. Os valores espirituais eu não posso transferir. A evolução é individual, mas nós fazemos ela em sociedade. Uns para com os outros. A multiplicação dos talentos é o emprego que nós fazemos de tudo aquilo que Deus nos dá, sem fugir de nosso dever, sem fugir de nossas capacidades, mas exercendo com amor. E sempre que nós tivermos Deus no coração, todos os momentos da nossa vida, muitos momentos difíceis, né? Tem momentos em que nós só lembramos de Deus quando aperta. Mas é esses momentos que temos que ter mais fé, mais amor. Nos momentos que nós estamos contrariados, que às vezes a gente sente até vergonha de rezar. É um momento que realmente eu tenho que ter fé. Quando é só benécia, é fácil. Mas nos momentos difíceis, nós temos que ter muita fé. Lembrando de Jesus, que era o que ele disse para Mateus, quando ele perguntou se podia escrever as passagens. O mestre sempre se preocupava com aquilo que a gente retinha no coração. Mas ele diz que escrevesse, que sempre que as pessoas relessem aquelas passagens, pudessem lembrar dele, de Jesus. Então, a mensagem da parábola dos talentos é a mensagem da prestação de contas que nós vamos ter na transição planetária, que não precisa ser dura. Será que é difícil amar, fazer o bem? Nós não fomos criados para fazer o mal.
Até porque quando a gente faz o mal, a gente não se sente mal fisicamente, não nos revira o estômago, não nos dá dor de cabeça, a gente não fica inquieto. Nós não fomos criados para fazer o mal. Nós fomos criados para o bem. Então, a gente se fala muito sobre o final dos tempos, transição planetária, às vezes nos dá um medo. Mas será que amar é tão difícil assim? Vamos usufruir dos nossos talentos que Deus nos dá, em todos os âmbitos da vida, amando, fazendo com carinho, respeitando um ao outro, nos fortalecendo cada vez mais, para que no dia em que nós tivermos que mostrar esses talentos e mostrar a multiplicação deles, possamos ouvir do Senhor: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Esta é a mensagem que eu queria passar nesta tarde, que todos possam ter Jesus no coração para todo sempre. Obrigado.